Muitos filmes e séries usam desfibrilador. Pera aí um pouquinho, cara. Meu Deus do céu. Destruindo a casa, mano. Cara, deixa eu botar meu gato aqui. Fica aqui que primeiro eu tô te vendo. Não adianta me olhar feio, não. Ah, não. Gordon, sai daí. Entrou atrás do fundo verde aqui. Vai ficar balançando o negócio. Aí corre pela casa e mia. Escaloba, eu sou o Schwarz e vim aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar alguns mitos e verdades da medicina na ficção. Por exemplo, se você assiste ou já assistiu The Walking Dead, provavelmente viu que no começo da série o Rick acorda de um coma e dá de cara com o mundo infestado de zumbis. Só que ele sai desse coma todo livre, só com um respirador nasal para dar suporte respiratório. Já começa a caminhar pelo hospital e até falar. Bom, isso seria meio impossível na vida real, porque num cenário em que um paciente entra em coma e corre o risco de vida, assim como o Rick da série, os médicos fazem procedimentos mais complexos do que simplesmente colocar um respirador nasal. Geralmente o paciente é entubado, que é um tubo respiratório que passa pela garganta do paciente para dar aí uma assistência melhor, caso esse paciente tenha alguma complicação maior. Isso quer dizer que Rick provavelmente acordaria entubado ali no hospital, e aí ia ter um probleminha na hora de sair de lá. Tá, o problema maior dali seria os zumbis, mas ainda assim não seria simplesmente levantar e sair por aí andando. Antes de ir para o segundo exemplo, vou aproveitar um segundinho e pedir para você se inscrever aqui no canal, beleza? E se você assistiu o primeiro filme do Homem de Ferro, sabe que depois de uma emboscada, estilhaços de metal acertaram o peito dele em cheio e ficaram presos perto do coração dele. Daí ele inventa o tal do reator que ele coloca no peito, que funciona como se fosse um ímã para não deixar esses fragmentos entrarem em contato com o coração. Na medicina real, uma tentativa nada precisa de remover algum objeto estranho do corpo pode se tornar um risco ainda maior para a vida do paciente do que simplesmente deixar ele lá antes de fazer exames para ter certeza do que os médicos estão lidando. Para você ter uma ideia, médicos que fazem exames de raio-x em veteranos de guerra lá nos Estados Unidos geralmente encontram estilhaços de metal que ficam nos corpos deles por vários anos sem prejudicar a vida deles. Não se tira um corpo estranho sem saber o que de fato aconteceu. Vai que uma artéria foi atingida e esse objeto está lá tampando o local. Se o médico tira sem saber as reais condições do paciente, pode causar até uma hemorragia só porque o personagem quer tirar esse treco dali. Eu sempre achei forçada essa história do Homem de Ferro. Desde quando eu li a quadrinho. Falei, tipo, mano, o cara coloca um reator no coração, devia fazer uma cirurgia. Tipo, mano... Então, Tony Stark, eu sinto muito, mas essa doideira aí que você colocou no peito não era tão necessária assim. O melhor mesmo era ter procurado um médico depois que você ficou são e salvo. Mas a gente sabe que você fez isso depois, então tá tudo certo. Até porque foi por causa dessa emboscada aí que nasceu o Homem de Ferro, né? Outro mito gigantesco em filmes e séries de TV vem do procedimento de reanimação, quando acontece uma parada cardiorrespiratória. É aquele processo de massagem cardíaca, sabe? Filmes do tipo Jurassic Park, 007 e mais um monte de outros filmes e séries mostram algum personagem tendo uma parada cardiorrespiratória depois de se afogar ou algo do tipo. Aí alguém vai lá e faz o procedimento de reanimação para o coração do paciente voltar a bater e ele voltar a respirar. E assim que eles voltam a respirar, os personagens saem correndo, falando como se nada tivesse acontecido. Então, na vida real não é bem assim. São raros os casos de reanimação assim. E quando dá certo, os pacientes precisam ficar na UTI por vários dias antes mesmo de voltar a falar e sair da cama sem alguma assistência. Não é como se o coração fosse um botão de liga e desliga e que fica imediatamente tudo bem quando o paciente é reanimado. Na vida real é muito mais pesado, galera. Então sempre que você ver uma cena em que um personagem é reanimado depois de uma parada cardíaca e ele sai andando normalmente, pode ter certeza que o consultor de medicina do filme ou da série que você assistiu não mandou muito bem ou então foi ignorado. E já que eu falei aqui de reanimação, você com certeza já viu um desfibrilador em um filme. Ele é aquele aparelho em que os médicos esfregam um gel nas pazinhas e gritam pra galera sair de perto. E aí dão aquele choque no paciente. Muitos filmes e séries usam desfibrilador para reativar o coração de personagens, só que não é bem assim na vida real. O desfibrilador é usado para arrumar a arritmia cardíaca de um paciente, para fazer o coração voltar a bater do jeito certo e normal. Pode olhar, nessas cenas os médicos imediatamente vão usar um desfibrilador para fazer o coração de um personagem voltar a bater, mas não é assim que funciona. Então se vocês esbarrarem uma cena assim, pode saber que é mito. O desfibrilador é um aparelho super importante e salva vidas. Isso é real, mas ele não é usado em
paciente sem batimento cardíaco, porque não existe corrente elétrica ativa no coração para reativar ele. Antes de te mostrar mais exemplos dos mitos e das verdades da medicina na ficção, me fala aí nos comentários qual é o seu filme ou série favorito de medicina. Acho que a série que eu assisti de medicina que eu mais gostava era House, por conta do jeito rabugento do personagem, né? Acho que eu me identificava um pouco com ele. E outra série, não é série, é filme, mas tem a ver com medicina, mas não medicina humana, é do Dr. Dolittle, né? Do Ed Murphy. E uma parte essencial da medicina, que também é meio errada na ficção, é a forma como o diagnóstico de doenças é feito, principalmente em casos raros. Em séries tipo House ou Grey's Anatomy, os médicos chegam num diagnóstico de uma doença rara só conversando com o paciente ou então depois de fazer um exame de sangue. Em doenças comuns como a gripe, você chega num diagnóstico bem mais rápido, só que na vida real é preciso mais de um médico ou mais de um teste para chegar num diagnóstico certeiro de doenças raras. Claro, a gente sabe que obras de ficção não iam investir 5 episódios só para chegar no diagnóstico de um paciente, mas uma conversa entre personagens diagnosticando uma doença tipo lúpus é uma parada que não aconteceria na vida real. É um recurso para economizar tempo, só que esse tempo na medicina não é tão curto assim. Aliás, tem outro mito bem comum que muita gente acredita e que foi parar em séries de TV, incluindo Plantão Médico, House e Grey's Anatomy, que envolve aí a convulsão. As convulsões acontecem por surtos de atividade elétrica no cérebro, e o procedimento mais importante para cuidar dos pacientes nessas horas é dar espaço e deixar eles o mais confortável possível para prevenir que eles se machuquem, porque eles perdem o controle do corpo nessas horas. Só que nas séries, os médicos seguram, amarram e tentam obstruir a boca do paciente, quando na verdade isso pode prejudicar e agravar o caso. Quando você assistir uma série aí e ver um personagem convulsionando, fica de olho em como os médicos reagem. Geralmente, eles vão fazer do jeito que eu falei aqui, e isso não é o aconselhável. O próximo mito é sobre grávidas. Você já viu uma cena em que uma personagem grávida fala que a bolsa dela rompeu e todo mundo entra em desespero porque acham que ela vai entrar em trabalho de parto? Sacaniótico que envolve o bebê antes do início do trabalho de parto e das contrações uterinas regulares. E quando essa bolsa aí se rompe nas séries, os médicos já saem correndo para começar o trabalho de parto das personagens. Mas esse não é o caso na vida real. Em alguns casos pode até ser que aconteça isso, mas muitas vezes os médicos precisam romper o saco aniótico durante o parto. Não tem uma regra que diz que só de romper o bebê vai nascer ali na hora. Sem falar que o parto nas séries e filmes são extremamente rápidos. É só o médico gritar para a mãe empurrar o bebê que ele nasce. Mas na vida real é um processo que pode durar horas. E por último tem essa história de que os médicos de séries e filmes fazem de tudo no hospital. Na ficção não é raro o médico de pronto-socorro ir conduzir uma cirurgia para salvar um paciente, por exemplo. Como se todo mundo fosse capaz de fazer extremamente tudo que envolve a medicina. Na vida real não é bem assim que acontece. A grande maioria dos médicos é super especializada em áreas específicas e geralmente trabalham só nelas, sem querer se enfiar em qualquer outra área, até porque nem é uma prática aconselhável, né? Um ortopedista vai tratar de casos de ortopedia, um enfermeiro vai trabalhar com enfermagem, um cirurgião vai chefiar cirurgias. Mas nas séries eles misturam tudo, como se todo mundo fosse capaz de fazer de tudo. É uma mistura muito bizarra, ainda mais envolvendo medicina. Só para você se formar no curso são 6 anos de estudos. Aí na hora de se especializar, são mais anos nessa conta. Por que algum médico não especialista em neurocirurgia ia se enfiar numa sala de reunião para operar alguém? Tem que rever isso aí, gente. Estudar e se especializar em áreas de medicina não é uma coisa tão simples. E sair querendo fazer qualquer coisa no hospital também não. E aí, tá explicado? A medicina na ficção também tem seus momentos de ficção, dependendo da abordagem. A verdade é que alguns mitos foram criados para facilitar a narrativa de algumas histórias. E tudo bem, né? Até porque histórias assim são feitas para entreter e emocionar. Mas é sempre bom ficar de olho, porque a medicina real é muito mais complexa do que a gente vê nessas histórias, tá? Ah, e você está pensando em virar médico ou enfermeiro? Dá uma olhadinha aí nos cursos da Estácio, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, ok? Um grande abraço pra vocês e hasta! Qual é o nome do menino? Gordon. Acho que ele tá quietinho. Ixi, pera aí que eu vou libertar meu gato lá que ele tá miando que nem um louco. Só espero que ele não surte e fique miando durante o vídeo. Aí termina aqui e vou olhar, o sofá tá todo destruído.